Bom, vamos fazer esse exercício agora com os jogadores que têm o contrato terminando ou que a situação precisa ser resolvida nos próximos meses. Reinaldo, ele quer 2 anos de vínculo, hein, Razan? Aí você consegue tentar negociar e chegar num denominador comum, mas eu não abriria a mão de jeito nenhum de um jogador como o Reinaldo. É um cara importantíssimo na bola parada para o São Paulo, em assistências, em batida de média a longa distância, em cruzamento. O cruzamento dele é absurdamente fora da média. Um cara que, desse elenco do São Paulo, é o que mais tem jogos com a camisa do São Paulo, completou 365, ou seja, um ano inteiro, em dias, ele tem jogos com a camisa do São Paulo, mais até do que o Miranda, que é ídolo da torcida. Então, eu renovaria com o Reinaldo, seja na maneira que for possível, por um ano com um salário não tão alto, por 2 anos aí você compensando e baixando o nível salarial, buscaria uma maneira de encontrar um denominador, porque acho que no futebol brasileiro não é simples encontrar um lateral como o Reinaldo. Igor Gomes, Cartola Razan. Eu acho que o Igor Gomes não é nem questão da gente querer ou não, acho que é uma situação que se encaminha para uma saída. É o que a impressão que eu tenho. Ele já teve interesse do Botafogo recentemente, no meio do ano, na janela de transferências. Não aconteceu, o contrato dele acaba em março. Se houvesse a possibilidade de renovar o contrato do Igor Gomes, eu renovaria pelo ponto de vista também, além do desportivo, mas o financeiro, porque é um jogador que você formou, você investiu a carreira inteira, e agora, quando, bem ou mal, mesmo que você não ache que ele seja um bom jogador, eu acho que tem qualidade, tem seus méritos, tem suas qualidades. Não dá para você abrir mão de um jogador que você formou a vida inteira para perder de graça, agora sem ter nenhum tipo de retorno financeiro. Então, nem que seja para renovar e depois fazer uma negociação. Mas eu acho que é ruim para o São Paulo perder um jogador assim dessa maneira, como pode ser que está parecendo que vai acontecer, porque ele já está apto a assinar pré-contrato, já tem menos de 6 meses para acabar o vínculo dele, acaba em março. Então, eu renovaria pensando também em não abrir mão de um ativo do clube. Igor Gomes é um ativo do clube. Se ele sair da maneira que vai sair agora, São Paulo não ganha nada. A não ser que faça uma negociação de última hora, como fez, por exemplo, lá atrás com o Militão. O contrato não ia ser renovado, aí conseguiu de última hora uma proposta ali só para não perder de graça. A não ser que consiga uma composição assim no final. Mas acho que não é o melhor dos cenários. Os experientes Miranda e Rafinha, Razan. Rafinha, acho que sim, por essa versatilidade. Hoje, por exemplo, mais uma vez, foi usado dessa maneira como um zagueiro, e acho que é um cara que é um líder positivo para esse time do São Paulo. E o Miranda, eu acho que é mais a decisão parte dele, Miranda, do que do próprio São Paulo. Acho que não tem outra maneira. É um caso especial, porque é um ídolo do clube, então você tem que tratar de maneira diferente, como era, por exemplo, o caso do Hernanes. Acho que tem que ser um diálogo, uma conversa muito franca e muito aberta, para você não fazer nenhuma fissura numa relação que só pode ser boa de um cara que é muito importante, principalmente nessa história recente do São Paulo. Eu deixaria a porta aberta para ele Miranda entender se ele acha que tem condições de continuar jogando em alto nível e que ainda não é a hora de parar, eu não abriria a mão de um zagueiro como Miranda de novo, porque se você vai buscar no mercado um cara com esse perfil, não é tão simples. Agora, entendendo que eu não vou poder usar ele toda quarta-feira e domingo. Não é mais esse jogador. Não dá para usá-lo 2 vezes por semana. O Miranda pode ser o cara, às vezes, no esquema de 3 zagueiros da sobra, com o Diego Costa ou com o Léo, ou com o Diego Costa e Arboleda, Arboleda voltando a se recuperar no ano que vem. Então, acho que seria importante, mas aí acho que vai muito mais do Miranda do que do São Paulo. Gabriel Neves, esse o São Paulo já deixou claro aí que deve ficar, né? É o objetivo ficar com ele e em determinado momento até se teve essa dúvida, assim, será que ele vai conseguir entregar o futebol que todo mundo se esperava? Porque na época da contratação do Gabriel Neves, as redes sociais era uma loucura, todo mundo ficou maluco. É. Quem é o Gabriel Neves? Não sei o que lá. Parecia que era, meu Deus, um negócio de outro mundo. E aí, em algum momento, ele não consegue, ou não tem tantas oportunidades, ou um misto das duas coisas, mas recentemente, até a lesão que ele vinha jogando muito bem pelo São Paulo, vinha sendo um jogador que provavelmente seria titular se não tivesse se machucado na final contra o Independente do Vale. Eu também permaneceria com o Gabriel Neves. Marcos Guilherme. Aí depende. Por que eu digo depende? Se eu tiver a opção de buscar um jogador no mercado com essa característica que o São Paulo não tem, só tem o Marcos Guilherme, e é um pedido do Rogério desde o começo do ano, um jogador de velocidade, bom no contra um. Se eu tiver a opção de trazer outros jogadores e que na folha salarial não faça essa diferença toda, e aí acho que não é tão simples, teria que ser um trabalho minucioso de scout, de análise de desempenho, encontrar alguém no mesmo patamar financeiro do Marcos Guilherme, com a mesma característica
de jogo, não qualidade, mas característica de jogo, e que me entregue a mesma coisa, se eu tivesse opção no mercado, eu até posso pensar em abrir mão. Se não, não, porque não tem outro. Se você tira o Marcos Guilherme, quem é o velocista do São Paulo hoje, Spinpo? Andrés Colorado. Esse eu abriria a mão, não renovaria o contrato. Acho que não conseguiu entregar o que se esperava, um jogador de boa estatura, mas também nem jogou tanto assim, foram 16 partidas na temporada. Acho que num orçamento, pensando até no pior cenário, de não conseguir nem vaga na fase prévia, ainda menos, você vai ter que fazer cortes e acho que ele seria um deles. André Anderson. Acho que é até difícil de avaliar, sinceramente, Spimpolo. Se financeiramente for algo que é caro, acho que não renovaria. Agora, se for possível, dentro de um orçamento, foi uma amostragem muito pequena, 8 jogos, 8 partidas, a não ser que tenha alguma informação lá dos treinamentos do dia a dia de que realmente não se encaixou no que o São Paulo esperava. Do que tem hoje, do que se sabe até agora, eu não consigo falar que renovaria o contrato dele. Do que a gente já viu até agora, não renovaria.